Oiê, eu sou a Gil e hoje eu vou falar do livro O Tempo Entre Costuras, de Maria Dueñas. Este livro, eu achei ele bem interessante, gostei muito dele. Eu vou falar um pouco dele, eu vou falar um primeiro resumo, tá? O que eu senti, sem spoilers, e depois só spoilers. Então, se você não leu, vá ler e volte aqui depois desse breve resuminho. Cira Quiroga só tinha um caminho traçado: casar com um homem simples da sociedade e tentar sobreviver em tempos incertos. Mas quis o destino que ela se apaixonasse por um estelionatário que se aproveitaria de sua breve condição de nova herdeira após descobrir que seu pai era rico e assim lhe dar sua parte na herança em vida. Após perder tudo, se vê em uma dívida imensa em outro país, em um processo no seu próprio, além de sua saúde abalada e uma mãe perdida em meio à guerra. A única coisa que ela pode fazer é se reinventar e assim transformar completamente sua existência. O livro é incrível, cada momento vivido por essa personagem nos faz querer saber mais e mais e nos surpreende os caminhos que a vida enreda. Além da autora destrinchar uma Espanha em meio à Segunda Guerra Mundial e às tramóias políticas em um país devastado e com poucos recursos. Eu amei. Meu primeiro predileto deste ano. Então, como eu falei, agora com spoilers, né? Essa história, ela começa na infância da Maria, né? A mãe dela era costureira, trabalhava por um ateliê de alta costura. E nesse ateliê, ela foi aprendendo o serviço, né? Ela nunca conheceu o pai, ela não sabia quem era o pai dela, a mãe dela nunca tinha comentado sobre isso, sobre quem era o pai, o que ele fazia, nem se tinha pai e ela também não tinha interesse nenhum. Então, a mãe foi e começou a ensinar para ela, né, como que era o ofício e tudo mais. Ela foi aprendendo e como ela vivia na pobreza, ela conheceu um rapaz pobre, né, o Inácio. E o Inácio quis se casar com ela. Ela não era apaixonada pelo Inácio, né? Ele era simples, mas ela achava que ia poder ter uma boa vida, né? E era o que ela podia escolher da vida. Então, o Inácio estudava para ser funcionário público, até que ele conseguiu passar depois de muito tempo. E ele a convenceu já que ela ficou sem emprego, começou a vir os rumores da guerra, o ateliê fechou, e aí ela ela tinha que aprender algum ofício, ele falava assim, vamos estudar para ser funcionário público, porque é o que vai nos sustentar. E assim, ela não queria muito não, mas ela foi. E nesse ela foi, ele foi, na época tinha datilografia, né? Afinal de contas estamos falando de 1938, mais ou menos. Ela foi comprar uma máquina de datilografia com ele, e aí ela conheceu o Ramiro Arribas, que era o gerente da loja. E esse gerente seduziu ela, né? E aí ela sentiu uma paixão enlouquecedora e abandonou o Inácio e foi viver com ele. Nesse momento, ela descobriu que tinha um pai, né? A mãe foi apresentar para o pai, porque o pai queria conhecê-la. E o pai era muito rico. E aí ele estava com medo de, quando a guerra estourasse, ele ser assassinado. E como ela não era reconhecida como filha dele, ele resolveu dar a parte dela da herança. E aí, senhora Ribas fez o quê? Falou, não, vamos embora daqui. Vamos para outro país, porque a guerra já tinha começado. E não, vamos embora, que aí a gente vai viver melhor, vamos criar uma empresa e tal, e a gente vai ganhar muito dinheiro. E aí ela foi para lá e eles só viviam em festas, em jantares, até que um dia ela começou a passar muito mal, né? E ele largava ela lá no hotel, e até que um dia ela foi no hospital para ver porque ela estava passando mal e ela descobriu que ela estava grávida. E ele simplesmente pegou todas as joias que ela tinha herdado, todo o dinheiro e fugiu. E ela ficou com a dívida do hotel e mal, porque ela não se alimentava direito. E aí ela resolveu ir embora. Só que quando ela resolveu ir embora, porque ela não tinha dinheiro para pagar, porque ele não deixou nem o dinheiro do hotel, ela passou mal. O delegado descobriu onde ela estava. Ela foi internada, perdeu o neném e ainda tinha uma dívida enorme para pagar. Este delegado, o Cláudio Vasques, levou ela numa pensão, né, onde ele conhecia a dona, e falou assim para a dona, você vai cuidar dela, tá? E aí, assim,
ela não tem emprego, quando ela já tem emprego, você vê como que ela faz para pagar. Você vai alimentar e dar um lugar para ela dormir, porque ela tem uma dívida para pagar com o hotel. A Candelária, a mombeira, ela foi e não gostou muito da situação, mas deixou porque ela tinha o rabo preso, então ela deixou ela lá. E lá ela descobriu que a Cira sabia costurar e costurava muito bem. Então ela começou a fazer várias coisas, várias costuras, e ela teve uma grande ideia de montar um ateliê de costura para a Cira. Só que não tinha dinheiro, né? Como que a Cira ia montar um ateliê? E aí só que um cliente anterior da pensão tinha sumido, desaparecido, e ficaram umas armas lá. Então a mombeira resolveu vender essas armas para o lado oposto, né, da guerra, e com esse dinheiro ia abrir o ateliê. Foi muito sofrimento, porque quem teve que entregar essas armas teve que ser a Cira, porque um investigador ia fazer uma batida lá na pensão e ela não podia sumir de madrugada, então foi a Cira. Mas ela conseguiu entregar, no fim ela conseguiu, e elas pegaram o dinheiro e montaram o ateliê. E teve que se transformar numa mulher, né, na costureira de alta costura, né, uma mulher elegante, uma mulher segura de si, que não era o que ela tinha na época. Então ela foi, começou a ter vários clientes importantes, e uma dessas clientes é a Rosalina Fox, né, que ela era amante de um homem muito poderoso lá na época, que era o Ramiro Arribas. E um certo dia ela chegou lá, ela já tinha encomendado alguns vestidos, ela chegou lá e falou assim: eu tenho uma festa extremamente importante, eu não tenho roupa nenhuma e eu preciso de um vestido. E a Cira não tinha como fazer esse vestido para ela, que estava muito em cima da hora, ela chegou lá à tarde, era à noite a festa, então não tinha como. Ela falou que não dava, não dava, e ela saiu porque não tinha onde ela comprar, né, porque lá não tinha onde vender um vestido daquela importância. E aí ela simplesmente foi embora, e aí a Cira, arrumando as coisas, viu um vestido que ela falou assim: eu acho que esse dá pra fazer. Aí chamou ela correndo, propôs, ela conseguiu, ela falou: não, você conseguiu, ótimo. E aí ela conseguiu concluir o vestido, e aí ela entrou nas graças da Rosalina Fox, né? E o que aconteceu? E nesse momento, a guerra já estava na Espanha, já estava bem enredada assim, e a Cira sabia que tinha como ela resgatar as pessoas que estavam na Espanha, né? E ela falou assim: não, vou tentar. Só que o dinheiro era muito alto para poder resgatar. E ela não tinha, ela tinha o dinheiro, ela já tinha juntado muito dinheiro para pagar a dívida dela, mas ou ela pagava a dívida ou ela resgatava a mãe. Ela não tinha dinheiro para as duas coisas. E aí ela tinha que pagar a dívida porque o prazo estava acabando e ela ia ser presa. Depois de um ano, se ela não tivesse pago a dívida, ela ia ser presa. E ela foi tentar negociar com o gerente do banco, não conseguiu nada. E voltando muito triste, ela comentou com a Rosalinda que ela não tinha esse dinheiro, que a mãe em guerra, saber se ela tinha condições de se alimentar e tudo. E aí a Rosalinda falou: eu conheço pessoas, então vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí até que ela teve o contato de um repórter, né? E o repórter falou assim: não, eu consigo trazer ela de volta, você precisa me dar algumas coisas, uma entrevista, né, com o Ramiro. Eu preciso passar um tempo lá também, né, hospedado lá. E ele, na época, tinha sofrido um acidente, né? Ele falou que ele estava cobrindo, a guerra e uma bomba explodiu perto dele. Ele estava todo estrupiado e tal, mas aí a Rosalinda conversou com o Ramiro, conseguiu tudo isso para ele, e ele foi e conseguiu, depois de muito tempo, trazer a mãe da Cira para junto dela. Mas a mãe dela estava horrorizada, né? A mãe dela já não conversava mais, elas já estavam meio estranhas na época antes dela sair do país. Mas estava péssima, não era mais a mesma mãe, não estava mais magra, estava mais triste, ela não falava muito. E com o tempo isso foi mudando, foi melhorando, ela voltou a costurar, começou a ajudar a Cira no ateliê e as coisas começaram a dar certo. Então estava tudo certo na vida da Cira, ela não precisava se meter mais em confusão, dívida paga, mãe perto, tudo certo. Tinha meio que se apaixonado, né, pelo Marcos Logan, né, que era o repórter. Ela meio que se apaixonou por ele e tal. E aí, já estava começando a Segunda Guerra Mundial.
A Rosalinda, ela meio que estava meio do lado espião, né? Porque ela era inglesa, então ela estava meio do lado espião e estava tentando convencer o Ramiro, né, a ficar do lado da Espanha, da Inglaterra. Por quê? Se a Espanha estava querendo apoiar a Alemanha, mas eles estavam acabando de sair de uma guerra civil. Então, assim, se ajudasse a Alemanha, eles iam entrar na guerra e o sofrimento ia continuar. Então, a Rosalinda propôs para Cira para ela ser tipo uma espiã. Ela ia voltar para a Espanha com outro nome, né, com um ateliê de alta costura, da mesma forma, porque ela ia fazer vestidos para as alemãs e aí toda a informação que ela tinha ela ia passar para a Inglaterra aí e pegando essas informações e usando, né? Para que E aí o que ela pensou? Ela falou: "Não, imagina, eu nunca vou, não vou fazer isso, nunca vou fazer isso". Mas ela conversando com a mãe dela falou assim: "Você não sabe o que é guerra. Se o nosso país tiver que voltar a estar como estava no Brasil, você não sabe como que é, vai destruir todo mundo, já não tem alimento, já não tem nada, as pessoas já estão passando muita necessidade. Então, assim, vá. Se você quer o meu conselho, vá". Aí ela foi. Ela foi, deixou a mãe lá, cuidando do ateliê dela lá, e ela foi para Espanha e lá ela virou espiã, começou aprendeu fácil como eram as coisas, até que ela teve que ir para Portugal. Lá em Portugal, ela tinha que tratar de uma situação onde ela tinha que pegar o máximo de informações possíveis com um homem muito poderoso lá, né? Que era o Manuel da Silva, que ele estava começando a negociar com os alemães, né? Eles achavam que estava acontecendo, mas eles não tinham certeza se isso realmente estava acontecendo. Então ela se infiltrou, tinha que fazer amizade com ele, como ela era muito bonita, eles falaram: "Ah, se você puder, né, ele é todo conquistador, tentar seduzir ele e tal". Ela achou isso um absurdo, mas no decorrer do tempo ela foi fazendo, foi sendo a simpática, né, a pessoa diferentona lá, para poder chamar a atenção dele, até que ela conseguiu ser convidada para ia ter um almoço lá com os alemães e com alguns fazendeiros portugueses, e ela conseguiu ser convidada para este evento lá na casa do Manuel da Silva. E lá ela descobriu um monte de coisa. Descobriu que os fazendeiros tinham um produto lá que tinha nas terras dos fazendeiros e que usava para fazer bombas. E que era um minério, né? E aí esse minério, eles fizeram um acordo que ao invés de mandar para a Inglaterra, que era o parceiro mesmo, né, de negócio sempre foi a Inglaterra e a Espanha, eles iam vender para os alemães. E aí a Cira descobriu tudo isso e traçou todas as informações para passar para os ingleses. Só que nesse meio tempo ela descobriu que o Marcus Logan ia ser assassinado, que o Manuel da Silva ia mandar assassinar o Marcus Logan, né? Porque o Marcos deixou de ser repórter para ser outra coisa, que ela não sabia muito bem o que era, mas então, como ele era inglês, ele estava fora da jogada, então ia matar ele. Aí ela procurou a Rosalinda, que estava estava em Portugal, porque por causa da relação dela com o Ramiro, tipo, mandaram se separar e tudo, porque ele estava num cargo político muito grande, entre ingleses e alemães e tal, então eles se separaram e ela foi morar lá em Portugal. Só que como ela também era uma espiã, não podia, né, se relacionar com a Cira lá. Então ela foi procurar, né? A Cira sabia onde ela morava, foi procurar ela para falar, para achar o Marcos e falar que ele ia ser assassinado, que ela era apaixonada pelo Marcos. Nesse meio tempo, o Marcos descobriu que o Manuel da Silva ia dar cabo na Cira também quando ela voltasse. E aí eles mandou 2 capangas no trem que ela ia voltar. E aí ele invadiu o trem, tirou a Cira lá de dentro. E aí nesse tempo ela descobriu que o Marcos era espião inglês e não repórter como ele dizia ser. E ele descobriu também que ela também era espiã, né, inglesa. E antes desse final, ela descobriu que o pai dela não estava morto e eles começaram a se relacionar, né?
e fizeram até uma boa amizade, ela com o pai dela. E no o final do livro ele fica meio disse-me-disse, né? Porque talvez ela tenha casado com o Marcos, talvez ela não tenha casado com outra pessoa, talvez a mãe dela tenha arranjado um relacionamento, talvez a mãe dela tenha ficado com o pai dela, então são talvezes, né? Ou seja, o final do livro não tem a menor importância porque não é um fato, não aconteceu realmente, tem os talvezes da vida. Mas eu achei esse livro maravilhoso, eu achei muito bom, eu achava muito interessante, mesmo apesar dessa coisa, né? Ai, virou espiã do nada, assim, uma costureira virou espiã. Mas isso que deixou o livro super interessante, porque de repente um monte de desgraça acontecendo e essa mulher se renovando, ela tendo que ser uma outra pessoa, ela fingindo ser uma outra pessoa e ela virando essa outra pessoa para que ela pudesse sobreviver, né? Naquele mundo de pessoas que ela não conhecia, de línguas que ela não falava. E depois participando de uma situação onde ela falava assim, meu, me colocaram aqui dentro, né? E o que eu faço agora? Né? Eu ajudo, eu não ajudo, eu posso fazer, minha vida pode ter algum significado além de costurar, o que eu faço da minha vida? Então isso eu achei muito interessante nesse livro, eu gostei bastante. Achei a escrita da Maria muito boa, né? Muito envolvente. E ele vai falando muito, né, da civil da Espanha, vai falando muito da então esse jogo político, essas questões políticas, um querendo derrubar o outro, também é muito interessante nesse contexto do livro. Eu gostei muito e recomendo.